Eu quero começar essa live dando boa noite a todos vocês, iniciando esta live com muito amor, com muito respeito a todas as opiniões, sejam elas convergentes ou divergentes da minha. Estamos aqui justamente pela liberdade, pela democracia, pela liberdade de podermos expor aquilo que nós cremos, aquilo que nós achamos, expor nossa opinião, nossa fé com liberdade, com respeito. Não precisamos viver em guerra com aqueles que pensam diferente de nós. Então vamos começar pacificamente. Para aqueles que não entendem que o cristão deve e pode sim se posicionar politicamente, pode e deve sim se posicionar em todas as esferas de uma sociedade. Eu tenho um respeito até por vocês que pensam diferente, mas não partilho da mesma opinião e quero poder não compartilhar da mesma opinião e mesmo assim poder exercer a minha cidadania, a minha liberdade de estar aqui falando com vocês agora, falando nas minhas redes sociais, usando o que eu tenho nas mãos, que são os meus seguidores, que são as pessoas que me rodeiam, que é a minha voz, que é a minha opinião, que é a minha imagem. Então, que a gente possa continuar tendo opiniões diferentes, mas sem sermos apedrejados por aqueles que pensam de outra forma, não igual a nós. Eu jamais fui num perfil de outra pessoa para xingar, para zombar da fé do outro, para xingar, para falar mal. E é assim que eu gostaria de ser tratada. Mas na grande maioria das vezes não é isso que nós temos visto. Não é isso que nós estamos vendo, não só da esquerda, mas também da direita. Enfim, nós não estamos vendo um respeito, uma educação. Eu tenho visto tanta gente pedindo por respeito, por liberdade, pregando, viva o amor, viva as diferenças, mas usando as palavras mais odiosas e os exemplos mais odiosos e os atos mais odiosos possíveis. Aonde vamos chegar? Então, por que estou aqui nesse momento? Porque nós vamos fazer essa live, primeiramente, para falarmos, sim, como cidadãos, sobre a política, sobre a ocasião atual em que estamos vivendo, o porquê da importância desse momento, porquê da importância dessa decisão, o porquê a igreja tem se posicionado tão fortemente nessas eleições. O que há de diferente? O que há de novo das outras eleições passadas? Por que estamos defendendo tanto? Não falo só de um candidato, mas um lado. Por que a igreja está tão defendendo mais um lado do que outro? Por quê? O que isso tem a ver com o momento atual? O que isso tem a ver com religião? O que política tem a ver com religião? Envie suas perguntas, envie aqui, nessa interrogação, os seus questionamentos. Eu estou com várias questões aqui que vocês me enviaram durante o dia. O nosso convidado de hoje é Lamartine Pozzella, meu pastor, apóstolo, exímio entendedor de geopolítica. Já estivemos aqui em outra live. Então, estamos falando e vamos ouvir alguém que estuda sobre a palavra de Deus, mas que entende e muito sobre a política, não só a política brasileira, a política do mundo, o momento em que estamos passando. Então, que nós sejamos voz para o mundo, luz para o mundo. Que nós, como cristãos, que a gente exerça o nosso papel de cidadão, sim, com conhecimento, com sabedoria, de acordo com a palavra de Deus. E para isso temos que conhecer o que a Bíblia diz. E não só ouvir falar de que Deus jamais faria isso, Jesus jamais faria isso.
se não conhecemos a palavra de Deus, se jamais abrimos a Bíblia, como podemos falar que Jesus jamais falaria com política, que Deus jamais estaria envolvido com política? Vocês vão entender, fiquem com a gente até o final dessa live. É muito importante, avise o maior número de pessoas possíveis, compartilhe, fiquem até o final. Nós vamos falar sobre a esfera religiosa desse momento, sobre a política, sobre o globalismo, vamos falar sobre todos esses assuntos. Eu vou chamar Lamartine Pozzella para dar as boas-vindas a ele, para começarmos já a nos apoderarmos, a lutarmos por nossos valores e nossos princípios, de acordo com a palavra de Deus, em todas as esferas da sociedade. Não só dentro da igreja, não só quando estamos ajoelhados em nossas casas, mas quando estamos exercendo o nosso papel como cidadãos, como profissionais, como pais, mães, como funcionários. Eu sei que muita gente está preocupada com esse momento atual, gente de direita, gente de esquerda. Eu acho que tanto o pessoal de direita quanto de esquerda achava que iria ser uma diferença enorme, que iríamos já ter uma vitória garantida, talvez no primeiro turno. E esse momento tem deixado muitas pessoas confusas, indecisas, temerosas pelo que está por vir. Mas fiquem confiantes, vocês vão entender o porquê. Permaneçam confiantes, permaneçam. Eu vou chamar aqui Lamartine. Eu estou muito feliz hoje, muito. Lamartine já está chegando. Continue avisando as pessoas dessa live. Boa noite! Tudo bem, Karina? Boa noite. Boa noite a toda essa multidão, né, que vai estar conosco aqui. Hoje nós já avisamos, chamamos tantas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito poderosa, num momento extremamente importante da nação brasileira, em que nós podemos e devemos decidir o destino da nossa nação, né? Que Brasil é esse que nós queremos viver, né? Para quem queremos entregar, né, o leme do barco, ou até mesmo a direção, né, desta grande nação que é o Brasil. Pastor, eu queria começar já assim, falando da importância desse momento, não só para a igreja, mas para o povo brasileiro, né? E o porquê, eu queria que o senhor desse, né, a tua visão do porquê que a igreja tem se posicionado tão mais fortemente neste momento do que em qualquer outra eleição, né? O que está em jogo? Muita gente ainda que não tem o entendimento do que está acontecendo tem falado para mim: olha, Karina, eu vejo os cristãos usando da palavra de Deus para falar de política. Isto é um pecado. Cristo jamais falaria de política, Deus jamais falaria de política. Não coloquem Deus no meio da política. Mas a política, ela foi feita para todo o povo. E Deus fez suas leis, suas regras, seus direcionamentos para todo o povo. Então, em que lugar da Bíblia, pastor, pode estar escrito que não devemos nos, né, misturar com a política, que isto é um pecado? Porque eu não encontrei. Isso é um entendimento absolutamente errado. Na própria oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. Ou seja, Jesus está dizendo, Deus governa na esfera espiritual no céu. Mas o objetivo e a vontade de Deus é que o céu governe a terra. Agora, como o céu governa a terra? Governa a terra através de seus representantes, de pessoas influentes, de pessoas que são investidas de poder e de autoridade. A Bíblia diz que bendita a nação cujo Deus é o Senhor.
A Bíblia diz claramente que ele é o Deus que levanta e quem destitui as autoridades. Então, Karina, a igreja, quando ela toma posição, ela não está simplesmente escolhendo um homem. Aqui o que está em jogo não é Lula ou Bolsonaro, Bolsonaro ou Lula. O que está aqui em jogo é o que cada um deles representa e defende. Então, de um lado, você vê claramente um presidente que está lutando contra tudo e contra todos para que os princípios da verdade da palavra de Deus sejam estabelecidos. Ora, por que ele está recebendo uma guerra tão desleal por parte de todos os setores da sociedade? São empresários, são banqueiros, é a grande mídia, a grande imprensa, todos os setores de uma sociedade que quer erradicar os princípios da palavra de Deus da sociedade brasileira. Uhum. Então, quando o presidente Bolsonaro ele ganhou a eleição em 2018, o primeiro discurso que ele fez, ele já falou sobre trazer Deus para o seu governo. O slogan da sua campanha é pátria, Deus, pátria e família. Não é isso? Então, é muito importante que o cristão entenda que o que está em jogo é qual é a alternativa. Não é escolher a cor dos olhos ou o discurso, a polidez do discurso. É o que cada um deles está representando. Agora, nós somos cristãos e somos cidadãos. Se nós não nos colocarmos neste momento lutando pela palavra de Deus, lutando pela liberdade, porque uma coisa é interessantíssima, o presidente o tempo inteiro fala de liberdade, que ele vai lutar com todas as suas forças para que haja liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade das pessoas se expressarem, e o outro lado nem esconde mais, fala em controle de mídia, chama um padre, por exemplo, como foi o padre, que é envergonhado por muitos dos candidatos daquele debate, um homem que estava ali defendendo as suas convicções e que estava falando a verdade. Então, você vê claramente, eu quero dizer algo para todos vocês que estão nos vendo. Eu também defendo até as últimas forças que eu tiver, eu defendo o direito de você pensar diferente de mim. Embora eu vou fazer tudo para te convencer do contrário, eu creio que você tem que ter o direito de pensar diferente e tem que ter a liberdade para se expressar. Agora, por que nós, como cristãos, temos que nos posicionar? Porque o Lula disse, né, que os pastores tinham que ficar lá quietinhos na igreja. Por quê? Nós não somos cidadãos? Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que está me ouvindo agora, minha irmã, nós vamos falar de política agora para que possamos falar de Cristo depois. Porque se nós não falarmos de política agora, num país onde a decisão é pelo voto, e nós temos que ganhar por muitos votos, porque senão a gente sabe que pode ser que não chegue no final das contas suficiente, entendeu? Então, temos que falar de política agora para que possamos continuar tendo liberdade para falar depois a respeito de Deus. Agora, além disso, Karina, quando Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Jesus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A vontade de Deus é feita na terra através dos filhos de Deus. Então, é muito importante que todos os cristãos estejam agindo para que as leis que vão ser votadas, para que as autoridades que vão nos representar sejam pessoas que queiram trazer o reino de Deus para a terra. Olha, eu vi algumas pessoas enviando mensagem aqui para mim que falam, né, aquela parte da Bíblia onde toda autoridade é constituída por Deus. Então, qual a diferença da gente se posicionar ou não, se no final vai ser o que Deus quiser? Só que Deus quer é que a gente se posicione, né? Eu falo até na questão da nossa conversão. Deus quer que todos se convertam, que todos conheçam a Ele, estejam próximos dEle, reconheçam a Cristo. Ele poderia, num segundo, fazer assim e todo o mundo, todas as pessoas serem transformadas. Mas Ele quer que a gente tenha essa visão
do que é o melhor para nós, do que está de acordo com a palavra de Deus, se é que né, falamos, olha, nós cremos em Deus, eu creio em Deus, e isso tem a ver com nossas escolhas. O voto é o nosso exercer, é o exercer da nossa escolha. Então, nossas escolhas têm que estar baseadas no que a palavra de Deus diz. Se nós dizemos que somos cristãos, se nós cremos em que Cristo é o nosso Salvador, eu vejo muita gente que talvez não conheça a palavra de Deus, que se diz cristão e esteja tão fora do que a palavra de Deus diz. Não, quando Deus constitui uma autoridade, muitas vezes ele o faz através da sua permissão, na medida que ele estabelece, entendeu? E dá autoridade para que o homem faça as escolhas. Por exemplo, quando o povo de Israel clamou por um rei, porque todas as nações vizinhas tinham reis. Deus falou, bom, então eu vou dar um rei para vocês de acordo com a sua própria vontade. Deu Saul, que era um homem alto, um homem belo, um homem aparentemente forte, e eles vibraram. Mas Saul foi o homem que levou Israel para longe da vontade de Deus. Ele fez todo tipo de erro espiritual para com Deus e a nação foi para a ruína por conta disso. E aí então Deus escolhe alguém segundo o seu coração, que foi o rei Davi. Que apesar de ter muitos defeitos, era alguém que temia a Deus, com um coração realmente muito quebrantado. Então, Deus permite que nós façamos a nossa escolha. Então, quando você vai para a urna e escolhe alguém que ridiculariza da família tradicional, diz que esses costumes são ultrapassados. Quando alguém que ridiculariza dos pastores, dos padres, alguém que tem, por exemplo, relações com as nações vizinhas que perseguem os cristãos. Né? O Ortega, por exemplo, já ligou para o Lula para parabenizar a vitória, né, no primeiro turno por ter ficado na frente. Quem é o Ortega? O Ortega é o chefe da Nicarágua que simplesmente fecha igrejas, prende padres, persegue e ainda diz assim, olha, quem é que escolheu esses bispos? Vocês não estão pedindo democracia? Então, por que vocês não votam para ver quem que vai ser o bispo? Como se uma autoridade espiritual fosse resultado de escolha democrática. Não é. Uma autoridade espiritual é constituída por Deus, tem que ter um chamado, tem que ter o dom, tem que ter habilidades. É diferente, é absolutamente diferente de uma autoridade política, porque a própria palavra polis, cidade política, vem de cidadania. Então, numa democracia, você escolhe os seus representantes, mas um chamado sacerdotal é um chamado que vem do alto, vem de Deus. Então, o Ortega, para justificar o fato de que ele não é democrata, ele diz assim, olha, vocês não estão querendo democracia, por que vocês não fazem um voto aí, um plebiscito para escolher os bispos? Olha que absurdo, entendeu? Então, a igreja ela tem que entender que o papel dela na Terra é trazer o reino de Deus para a Terra através dos atos, das decisões, das escolhas e, sobretudo, a igreja tem influência. A igreja pode mudar a sorte. Quando a própria mídia diz que quem segura o Bolsonaro é a igreja cristã, e aqui eu não estou falando dos evangélicos, estou falando de evangélicos e católicos, de pessoas que amam a Jesus, que amam a palavra de Deus. E eu estava ouvindo agora, hoje, uma jornalista, que não vou mencionar o nome aqui, mas uma jornalista importante, dizendo, olha, é incrível como este país ainda é conservador, como está ainda amarrado a princípios retrógrados. Esse país é cristão. Nós somos um país cristão e esse povo quer continuar crendo num Deus, quer continuar tendo liberdade religiosa, quer continuar defendendo a família tradicional. Então, Karina, a igreja tem que se posicionar. E continuar mantendo realmente os princípios, o que está de acordo com a palavra, né? Eu queria que o senhor nos posicionasse aquele que ainda tem alguma dúvida do porquê que a direita está mais para seguir o que a palavra de Deus diz e a esquerda vai contrário à palavra de Deus. Porque tem muita gente que fala, quem disse que a direita tem a ver com o que Deus quer? Quem disse? Então, gostaria que o senhor pontuasse os dois lados, o que está contra e a favor da palavra.
Bom, em primeiro lugar, essa nomenclatura direita-esquerda é uma nomenclatura que foi colocada pela ideologia, pela visão ideológica. Por quê? Porque, tradicionalmente, a direita sempre foi vista como a mão boa de se escrever, o lado certo, e o esquerdo é sempre, como tem muito menos pessoas canhotas do que destras, o esquerdo é aquele tipo de pessoa que vem trazer o novo, que vem trazer o diferente. Então, na cultura ocidental, quem são os conservadores? São aqueles que foram formados com os princípios basilares, né, da visão judaico-cristã, que, na verdade, pautou toda a civilização ocidental. Se você tirar tudo aquilo que tem a ver com a visão judaico-cristã, da cultura, dos livros, das artes, você tira metade de toda a expressão intelectual, de toda a expressão da literatura, de toda a expressão da arte. Por quê? Porque o mundo ocidental ele foi profundamente influenciado pelo cristianismo. Não é isso? Então, veja, hoje, quem defende a chamada direita ou o conservadorismo são aquelas pessoas. Não é que nós não sejamos abertos a mudanças, nós queremos conservar aquilo que nós achamos que é o mais sagrado. Nós estamos abertos para as mudanças tecnológicas, para os avanços. Claro que estamos abertos para essas coisas. O que nós queremos manter são os princípios espirituais e morais e éticos da palavra de Deus. Por isso, os cristãos em todo o mundo são aqueles que se posicionam juntamente com a direita, porque a direita defende liberdade, defende o direito de ir e vir, a liberdade econômica, defende que cada um tenha propriedade privada, ninguém... Se você olhar nos 10 mandamentos, Karina, Deus proíbe o roubo. Não roubarás. Então, quando alguém não se importa em trazer de volta um candidato que foi condenado pelo maior escândalo de corrupção, você vê claramente que isso não é um valor importante. Os 10 mandamentos também falam de não cobiçarás o que é do seu próximo, nem a sua casa, nem a sua propriedade. A esquerda diz que não. Olha, se eu acho que é injusto alguém ter uma terra, eu posso invadir e tomar essa terra. Então, esse tipo de ideologia da esquerda, ela nasceu com Marx. Porque o Karl Marx, ele falava da luta que havia entre classes, entre os proletários e os burgueses. Os proletários eram o povo trabalhador e os burgueses eram os detentores dos meios de produção. Só que o Marx acreditava numa guerra entre classes. E quando aconteceu, né, principalmente a Revolução Russa de 1917, o Marx acreditava que quando houvesse essa revolução, 2, 3 anos o partido seria dissolvido e se chegaria a uma utopia, um comunismo onde ninguém governasse ninguém. As pessoas viveriam irmãmente, mas sem Deus. Quando Gramsci, que é o fundador do Partido Comunista Italiano, ele chega na Rússia e vê o que o Lenin, depois o Stalin estavam fazendo, ele percebe que aquela guerra, a guerra de proletários e burgueses, não estava produzindo o verdadeiro comunismo. Então ele idealiza a chamada guerra cultural. Ele diz, olha, por que é que o partido ganhou, porque o Partido Comunista ganhou e começou a agir do mesmo modo que os capitalistas agiam, ou seja, oprimindo os seus irmãos. Aí ele diz assim, porque embora nós tenhamos ganho a guerra bélica, nós perdemos, porque no fundo, as pessoas ainda têm uma mentalidade capitalista, de poder, de opressão, de uns sobre os outros, de enriquecer à custa dos outros, se empobrecendo. Então, o que ele falou? Olha, nós temos que fazer uma revolução cultural, porque o que sustenta a superestrutura, o Marx chamava de infraestrutura os meios de produção, as fazendas, as fábricas e tal. A superestrutura é a cultura. E ele disse o seguinte, você não ganha essa guerra de transformar a mentalidade capitalista numa mentalidade comunista se não for substituindo a cultura. E o que sustenta a cultura?
segundo ele, é a visão e a fé judaico-cristã, e o que sustenta a fé judaico-cristã é a família nuclear, é a família monogâmica de um homem com uma mulher. Por isso, o Marx cria a chamada Revolução Cultural, que depois veio a ser defendida por todos os filósofos da escola de Frankfurt, que foram para os Estados Unidos, para as universidades, e começaram a propor uma mudança na cultura através da criação de uma mentalidade hegemônica, principalmente nos postos de influência, como universidades, como meios de comunicação, jornais, revistas, televisões, cinema e daí por diante. Por isso que a guerra que a gente está enfrentando é uma guerra da cultura. Uhum. E a guerra da cultura é sempre para tirar o cristianismo. Por que eles ficam tão irritados que nós não queremos obrigar ninguém a viver como a gente. Nós só queremos ter o direito de continuar vivendo do jeito que a gente vive. E crendo no que a gente crê. Então, Karina, isso é uma guerra espiritual. É uma guerra ideológica, mas é espiritual. Nós estamos resistindo ao espírito do anticristo. E isso é uma coisa tão forte, porque a Bíblia mostra que o anticristo, ele atua principalmente através do espírito de engano. Você vê muitos crentes que não percebem isso. Não percebem isso. Você sabe, eu vou dar um dado aqui para vocês. Você sabe qual foi o estado em que o Bolsonaro ganhou com maior diferença? Foi Roraima. Roraima, ele ganhou com 69%. Sabe por que ele ganhou, Karina? Não. Porque Roraima é a porta de entrada de todos os venezuelanos que estão fugindo da Venezuela e entrando no Brasil. Nossa. Então, o povo de Roraima, quando eles veem os venezuelanos chegando, magros, sabe, fugindo do seu país, preferindo estar num outro país livre, mesmo que não seja o seu país, dispostos a viver de qualquer jeito e não viver naquele país, o povo de Roraima falou assim: nós não queremos isso para o Brasil. Porque eles estão vendo a olhos nus. Agora, a grande mídia esconde o fato de que o ex-presidente Lula, como que ele faz? Ele flerta com todas esses países comunistas, como Nicarágua, como Cuba, como Venezuela, agora Argentina, todos esses países já caíram. O único reduto que sobrou na América do Sul é o Brasil. E você sabe que essa visão globalista, que na minha opinião é o espírito do anticristo que está se levantando, você sabe por que eles querem tanto o Brasil? Por quê? Por uma razão simples. Além do Brasil ser a principal economia daqui, mas não é esse o principal fato. Nós temos a riqueza da Amazônia. O que está no solo da Amazônia é algo extraordinário. Aqui nós temos água, aqui nós temos terra, aqui nós temos riquezas minerais. E tem um outro detalhe. Hoje eu recebi de uma seguidora minha, Karina, aqui dos Estados Unidos, porque eu estou nos Estados Unidos, mas estou voltando daqui 2 dias, eu recebi uma foto em que um caminhão americano estampava uma propaganda dizendo assim: prepare-se para um ataque nuclear. E aí tinha 3 fases. O que as pessoas tinham que fazer caso uma bomba nuclear caísse aqui? Primeiro, fique em casa. Segundo, permaneça em casa. Terceira, espere a direção da mídia para você poder sair. Saiba de uma coisa, o Brasil, em função da sua posição e principalmente dos ventos ascendentes, é a única nação que poderia ser um refúgio para uma guerra nuclear, que acontecesse, por exemplo, entre os Estados Unidos e a Rússia, e os aliados, como China, a Coreia do Norte. Por quê? Porque os ventos, você percebe que toda vez que os furacões eles vêm da África, os ventos chegam ali, vão chegando no norte do Brasil, pegam esses ventos ascendentes e sobem em direção ao Caribe e aos Estados Unidos. Por quê? Porque os ventos aqui são sempre ascendentes. Então,
uma radiação que venha por ventos não acontece no Brasil. Então, é muito importante para os globalistas que esteja aqui no Brasil governando alguém que esteja alinhado com eles, que esteja disposto a dar guarida, a receber essas pessoas numa guerra nuclear. Então, além de todos esses aspectos, nós temos esse também. Então, hoje, o presidente Bolsonaro, ele representa muito mais do que a grande maioria das pessoas imagina. Tem muita gente que está pensando aí, mas ele é tosco, mas ele fala assim, ele fala assado. Gente, nós não estamos escolhendo a pessoa que vai casar com a gente. Uhum. Nós estamos escolhendo a pessoa que vai defender os valores que nós acreditamos. Então, eu fico pensando, como é que um cristão de verdade pode apoiar uma pessoa que quer aprovar o aborto, que quer, entendeu, erradicar a liberdade, que está falando abertamente em controle social das mídias. Liberar as drogas. Liberar as drogas, quer dizer, tudo aquilo, nós que somos da igreja... Detalhe, né, pastor? Falando que ele incentiva a violência por essa questão da liberação do porte de armas, sendo que é o governo em que a gente vê o menor índice de violência dos últimos tempos. Menor índice de homicídios, de violência. De tudo. É impressionante. As pessoas pegam frases feitas, frases prontas do outro lado, que jogam na mídia e a mídia multiplica e espalha como se fosse uma verdade absoluta. E esquecem de ver os fatos, de buscar dados concretos de um governo que tem feito muita coisa. Mas por que essa grande mídia, porque esses grupos todos têm tanta vontade de tirar o Bolsonaro? Por quê? Porque eles estão ligados a esta visão globalista. Olha, no mundo inteiro, jornais... Quem não entende, pastor, qual é essa visão globalista? O que eles querem no mundo? O que eles estão trabalhando para que aconteça e já estão fazendo acontecer? Olha, no mundo você já tem, por exemplo, líderes como Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, falando abertamente sobre reset econômico mundial. Reset econômico, o que é um reset num computador? É você apertar uma tecla que vai começar tudo de novo. É zerar tudo. Então, eu tenho falado há muito tempo que o espírito do anticristo, para controlar o mundo, ele vai precisar controlar a economia. Então, para você controlar a economia, primeiro, você tem que acabar com a moeda papel. E tem que transformar a moeda papel em moeda digital. Porque, olha, você pega, por exemplo, o povo judeu. Quando o povo judeu ele era perseguido numa nação, eles saíam com a sua malinha, com as suas joias, e onde quer que eles fossem, eles começavam de novo, porque eles tinham com que comprar e vender, fazer o escambo, né? E negociar. Agora, no momento que você não tem mais o papel, tudo é digital. Se você não estiver dentro do sistema, você é cancelado. Você deixa de ter acesso. Então, o futuro da economia do mundo é, primeiro, o término de das moedas de papel. Quando se tornar uma economia com uma moeda única, você certamente terá um governo único. Hoje você já tem em todos os congressos das nações do mundo projetos de lei que vêm diretamente da ONU. São todos projetos voltados para, sabe, se levantar contra a liberdade, sempre voltado para, quando, em nome, vamos dizer assim, né, da igualdade, principalmente econômica, eles querem acabar com a propriedade privada. Já se fala abertamente nisso. Na França, nós temos ovelhas lá, pessoas esclarecidas, dizendo que o Macron já fala, literalmente, que as pessoas vão ter as suas propriedades confiscadas, se for necessário, por conta de um equilíbrio da economia. Então, hoje, nós já vemos no mundo uma visão globalista em que haverá um controle de ir e vir, a liberdade, onde você pode ir, onde você não pode, entendeu? Controle da propriedade privada e cada vez mais deixando as pessoas à mercê de um governo que está sobre elas.
Isso é a antítese, por exemplo, do liberalismo econômico, onde o indivíduo ele luta para ser independente, para conseguir, né, trabalhar, prosperar, enriquecer, gerar emprego. Então, para eles, não funciona. Em todos os lugares onde a esquerda prosperou sempre no meio da miséria. Eu vou dar um detalhe aqui sobre as eleições agora do primeiro turno. O presidente Lula, ele tirou 6 milhões de votos na frente do Bolsonaro, 4 milhões de votos no Nordeste. Das 10 cidades em que ele ganhou do Bolsonaro, 9 delas eram cidades com maior índice de analfabetismo. Isso significa o quê? Com tudo que o Bolsonaro está fazendo, o auxílio dele, Brasil, muito maior do que 3 vezes mais do que a Bolsa Família. E, no entanto, o povo quer continuar votando no outro. Por quê? O Bolsonaro terminou a transposição do Rio São Francisco, que é fundamental para o desenvolvimento da região, mas o povo não acredita, eles são enganados e manipulados. Por quê? Porque pessoas que não têm conhecimento, que não têm escolaridade, não têm estudo, não têm educação, são pessoas mais facilmente manipuladas. Onde houve, por São Paulo, Paraná, Santa Catarina, estados que produzem riqueza e que mandam, né, muita da riqueza que vai para o Nordeste vem dos estados do Sul e do Sudeste, o Bolsonaro ganhou. Por quê? Porque pessoas mais esclarecidas não caem nas mentiras e nas balelas. Então, a despeito de tudo que a grande mídia faz, da tentativa de desconstruir tudo que ele faz, da tentativa que eles fazem de colocá-lo como se fosse um demônio, ele ganhou nos lugares esclarecidos. Então, é muito importante nós entendermos que nós que somos cristãos, nós temos que ser esclarecidos e esclarecedores. Por isso que eles querem nos calar, por isso que eles querem tirar de nós a mídia, porque nós temos argumento, porque nós temos unção, porque nós temos um chamado e uma visão que vem de Deus. Agora, Karina, se Deus não estiver numa nação, esta nação sucumbe. Então, eu queria dizer uma coisa, eu espero que o presidente... E nós vimos isso em várias partes da história do mundo, da história da Bíblia, né? O que ele permitiu que acontecesse em várias nações que não creram nele, que decidiram ir contra os seus princípios. Eu queria até que o senhor falasse sobre isso. E em momentos também que ele fez reverter a política, o resultado, de acordo com o clamor daquele povo. Por isso que falamos tanto, né, em clamor, em permanecermos orando e permanecermos tendo fé, porque é possível uma mudança de mentalidade de um povo. Não é só a mudança do resultado, é a mudança, é um clamor de um povo que deve se arrepender, que deve ter essa visão aberta, esse discernimento e decidir aquilo que ele quer, né? Essa sua pergunta, ela é de suma importância e me permite trazer um entendimento espiritual que o povo brasileiro precisa ter. Bom, em primeiro lugar, eu quero contar a história. Houve um grande império chamado Império Assírio, que ele foi dominando as nações daquela época. O Império Assírio fica onde é hoje a região do Iraque, né? Mas eles foram expandindo e dominando pela força. Eles eram poderosos, eles geravam medo, eles invadiam, decapitavam as pessoas, botavam as cabeças em lanças na porta das cidades e tal. Eles, em cada nação que eles iam vencendo, eles iam ridicularizando os deuses das nações. Por volta do ano 700 antes de Cristo, em 722 eles já tinham dominado as 10 tribos do norte de Israel e levado embora. Por volta do ano 700, eles sitiaram a cidade de Jerusalém, que era do reino de Judá, no sul do território de Israel. E aí, Rabsaque, que era o general enviado pelo rei assírio, ele escreve uma carta afrontando o rei Ezequias e o Deus de Ezequias. Ele diz assim, olha, todas as nações pereceram diante de nós
como seus deuses. E nós vamos também acabar com vocês. Então se entreguem agora que é melhor, porque vocês não vão conseguir nos vencer. Nem vocês vão nos vencer e nem o Deus de vocês. E ele fez isso através de uma carta que ele mandou e chegou até o rei Ezequias. O rei Ezequias, eu vou ler aqui o trecho, quando ele recebe a carta, ele lê aquilo, ele fica muito impactado, porque os assírios tinham sitiado a cidade, obviamente eles não podiam sair, porque eles não tinham exército para vencer os assírios, mas ficando ali dentro das muralhas, ia acabar comida, acabar água, e aí? Como é que faz? Então, o que ele fez? Ele vai até o templo, ele abre a carta diante de Deus, e ele lê a carta para Deus, e ele então ora. Olha o que ele fala. Tendo Ezequias recebido a carta dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses dele. Ele está dizendo, ó, Deus, eles venceram os deuses e os povos, porque deuses não eram, senão obras de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruídos. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Um rei chegou para Deus e disse: Deus, esse camarada está me afrontando e está dizendo que o meu Deus vai ser derrotado como os outros deuses foram. E está dizendo que o meu povo vai ser derrotado como os outros povos foram. Ouve, Senhor. Abre os ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê. Todos os reinos da terra precisam saber que o Senhor é Deus de verdade. Então, eu queria dizer, eu não sei se o presidente Bolsonaro vai ouvir essa palavra, mas se ele ouvir, eu oro para que ele ouça. Ele tem que botar a cara no pó e tem que dizer para Deus: Senhor, tu vês o que eu estou defendendo. Tu sabes o que eu estou defendendo. Estou defendendo a liberdade para o teu povo. Estou defendendo os princípios da tua palavra. De uma família tradicional. Estou defendendo o direito às pessoas adorarem qualquer que seja a sua religião, qualquer expressão de culto. Eu estou dando para eles a liberdade, mas eu estou, ó Deus, defendendo o teu nome. Ele sempre tem usado João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Por que ele é tão perseguido? Porque ele defende esses princípios. Então, em primeiro lugar, presidente Bolsonaro, um homem de Deus que está investido de autoridade e que clama a Deus, Deus ouve. O que aconteceu aqui com Ezequias é que Isaías veio para ele e disse: olha, o Deus que eu creio está te dizendo o seguinte: você vai vencer e eu vou botar um anzol no nariz de Rabsaque, e ele vai voltar sozinho para a terra dele. Sabe o que aconteceu, Karina? Numa noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor passou e 185 mil assírios morreram. Numa noite. Alguns historiadores dizem que foi uma peste que veio sobre eles e que dizimou todo mundo. Nossa. E o Rabsaque, quando ele chega lá no seu reino, ele é morto. Então, primeiro, o presidente precisa orar a Deus, precisa invocar a Deus e dizer: Senhor, não é o meu mandato que está em jogo, não é a minha vitória que está em jogo, é aquilo que eu estou defendendo. Eu me comprometi, quando eu me elegi, a defender os seus princípios. Então é isso que está em jogo, povo brasileiro. Nós temos um presidente que tem buscado a Deus, nós temos uma primeira-dama que invoca o nome de Deus, que fala, e a mídia então ridiculariza, mas ela não está nem aí, ela não se envergonha, ela se posiciona porque ela sabe o Deus a quem ela serve. Agora, esse é o papel do presidente, mas tem o papel do povo também. Sim. E eu quero dizer para vocês que o povo brasileiro, evangélico e católico, estou falando para os cristãos agora, que amam a Deus, que amam a Jesus, e que amam obedecer a palavra de Deus. Olha o que diz lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo, Deus está falando para o seu povo, não para os que não creem nele, está falando para os que creem nele.
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Deus está dizendo que se o povo dele se arrepende, rasga o coração e busca o Senhor, ele perdoa os pecados, ouve dos céus e sara a terra. Sarar a terra significa fazer com que a terra mane leite e mel, que a terra deixe de ter maldições, que a terra deixe de ter destruições e pragas e seja uma terra próspera. Olhe para o hemisfério norte, Karina. As nações ricas são todas as nações que buscaram a Deus, que buscaram o Senhor e que creram que Deus intervinha na sociedade. As maiores reformas educacionais que foram feitas por homens, líderes espirituais, religiosos, como Calvino, como Lutero, pessoas que disseram não. As pessoas têm que ter direito de crer, de ter liberdade, as pessoas têm que ter direito de invocar a Deus. E isso é o que nós precisamos no Brasil. Sabe o que eu percebo, pastor? Nós estamos em um tempo em que a própria sociedade ela tem se corrompido, ela tem corrompido seus próprios valores, tem corrompido suas crenças, tem feito escolhas que são contra a palavra de Deus, a libertinagem, estão se corrompendo e falindo moralmente e colocando o reflexo desses próprios atos na sociedade, colocando a culpa no presidente. Só que é um momento atual em que a sociedade tem feito escolhas que estão sendo nocivas para o próprio povo. Então, a gente tem visto tudo que nós temos visto. Isso daí não é culpa do presidente, isso é reflexo da própria escolha da sociedade, do que ela tem feito. Então, esse é um momento muito diferente da eleição passada, da outra ainda. Então, nós estamos num tempo onde o mundo está numa outra época, onde o Brasil está numa outra época. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque a gente passou por uma pandemia também, o povo se revoltou com a história da pandemia em todo o mundo. Então, o Brasil é um o país está super bem economicamente. É um país que está crescendo do ponto de vista econômico, o desemprego despencou. Isso que o presidente enfrentou, uma pandemia durante 2 anos e agora uma guerra. Uhum. E, no entanto, é um país que está com uma inflação mais baixa do que os Estados Unidos, mais baixa do que muitos países da Europa. Vejam, isso é também reflexo de todas as políticas econômicas e do fato de que não há roubalheira, não há nenhum escândalo de corrupção no governo dele. Agora, não tenha dúvida, Karina, que isso também é Deus botando a mão, porque o nome dele está em jogo. E o que os crentes precisam entender, eu estou falando crente aqui, não no evangelho, crente em Jesus, católicos e crentes, e cristãos evangélicos, todos crentes em Jesus. Vocês precisam entender que quando um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, ele é invocado, ele é entronizado, vem prosperidade, vem paz na terra. E é isso que nós estamos experimentando, mesmo que o mundo esteja num caos. Por quê? Porque nós temos um presidente que ousa orar a Deus, buscar a Deus, se cercar de homens de Deus, sejam padres, sejam pastores, sejam intercessores, pessoas que falam com ele, e ele, quando recebe a palavra, ele age como um homem temente a Deus. Não é isso? Agora, a guerra é grande. Muita gente ficou triste. Olha, eu não gosto de ficar dentro da bolha, tá? Porque hoje nós vivemos num tempo de bolha onde as pessoas elas são incapazes de olhar para fora. Então, eu tenho uma série de lugares onde eu faço algum tipo de tomada, né, de pulso. Eu saía para saber como é que ia ser a votação das pessoas. E eu percebi que essa votação seria apertada. E eu orei a Deus, Senhor, não permitas que termine no primeiro turno. Quando eu comecei a ver a curva crescente do ex-presidente e descendente do presidente Bolsonaro, eu fiz uma regra de 3 e eu comecei a fazer
ah, uma, como é que eu vou dizer assim, me fugiu a palavra. Eu comecei a ver como é que seria quando terminasse a votação, né? Uma previsão do que seria no final. Estava dando 50,5, 50,4 para o Lula. E eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a estender minhas mãos para a televisão, comecei a falar, Senhor, muda essa sorte, não permitas que essa curva continue assim. Terminou com 48 e alguma coisa. Eu não fiquei triste, eu fiquei feliz. Por quê? Porque Deus está dando uma oportunidade para o povo de Deus se unir agora. Agora os que estavam em cima do muro vão descer do muro. Agora é a hora do povo de Deus realmente lutar por aquilo que nós acreditamos. Eu fico pensando que uma pessoa que crê em Cristo, que crê na palavra de Deus, que crê nos princípios da Bíblia, como uma pessoa pode votar em alguém que abertamente ridiculariza a família, ridiculariza a vida? Sabe o que é o mais abominável de tudo, Karina? É o aborto, porque o aborto é um ato brutal contra uma vida inocente que não tem possibilidade de se defender. O aborto é como se fosse um sacrifício a Moloque, que é aquele Deus que exigia que as crianças fossem oferecidas em sacrifício, eram queimadas vivas. Lá em Israel, não sei se você chegou a ver, o Vale do Inon, Geena, que é chamado também, que é usado como metáfora para o inferno, lá os adoradores do deus Moloque, eles tinham uma estátua de bronze em que havia um Deus com as mãos estendidas e colocavam os bebês ali e ali botavam fogo. E a Bíblia diz que as mães que tinham seus filhos arrancados choravam. E por isso que Jesus fala do inferno, do Geena, como um lugar onde as pessoas gemem e rangem os dentes. Por quê? Porque fala desse clamor, desse choro terrível das mães que perdiam seus filhos. Hoje, o aborto é isso. Só que são pessoas que cometeram erros e agora querem se livrar do problema e muitas vezes cometem esse crime brutal. Quero dizer para você que está me vendo, se você já fez isso, Jesus tem perdão para você porque Ele te ama. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Está perdoado, mas não defenda isso. Não defenda isso porque atraiu uma grande maldição. Então, como nós cristãos podemos permitir ou até querer encaminhar, investir de autoridade a alguém que é contra a vida, que banaliza o aborto, que banaliza a família, que banaliza o direito da fé das pessoas? Basta olhar, Karina, quem é que está celebrando do outro lado. Vai nas cadeias para ver quem é que está celebrando. Quem está celebrando, se eles estão celebrando para o Bolsonaro ou para o Lula. Então você vê claramente o que é que essa guerra representa. E nós, como cristãos, temos que orar a Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Agora, essa vontade depende de nós intercedermos a Ele, orar para Ele, mas também agirmos e trabalharmos para que essa eleição seja revertida. Sim, isso tem a ver até com... Eu vejo pessoas nos colocando à prova mesmo, falando, se esse Deus de vocês aí é diferente do nosso, se o Deus de vocês é tão poderoso, por que vocês cristãos estão tão preocupados? Se vocês são tão confiantes de que Deus vai fazer a vontade de vocês, de que Ele é soberano, eles estão afrontando a nossa fé, estão afrontando a Deus. Do mesmo jeito que o Rabsaque afrontou Ezequias. Por isso que eu estou dizendo para você que está aí, desce do muro e fala para Deus, Deus, não é o meu nome que está em jogo não, porque quem sou eu? Sou um pastor, um ser humano falho, pecador, não sou uma pessoa capaz, eu não sou capaz nem de vencer se eu um dia tiver uma doença terminal, se não for intervenção, e a graça de Deus eu vou morrer. Nós somos finitos, nós somos mortais, mas o Deus que eu creio é todo-poderoso. Então a oração que eu vou fazer, e eu estou dizendo para você fazer, Senhor, ouve o que eles estão dizendo. Eles estão afrontando. E eu espero que o presidente Bolsonaro me ouça, porque ele precisa fazer essa oração para Deus. Deus, o Senhor sabe que eu estou lutando contra tudo. Mas eu estou aqui lutando para que o Senhor possa ser glorificado. Então, ouve a minha oração, porque se eu perder, é o teu nome que vai ser envergonhado. Porque é isso que vai acontecer. Eles vão...
Nesse momento, nós, como cristãos, existe um direcionamento da oração que a gente precisa fazer, um tipo de oração específica? A primeira oração, Karina, é de arrependimento. Arrependimento porque o que pode barrar a nossa oração diante de Deus? O pecado. Então, nós temos que orar pedindo perdão pelos nossos pecados pessoais, mas temos que orar pedindo perdão também pelos pecados da nação, das lideranças evangélicas, por todas as competições, as brigas, as disputas, as invejas, crente falando mal de crente, pastor falando mal de pastor. Gente, Jesus falou, a casa dividida não se estabelece. Essa é a hora de nos juntarmos, nós não estamos lutando uns com os outros. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestade. Jesus deixa claro isso, Paulo deixa claro isso. Então a nossa oração deve ser de arrependimento. Senhor, tem misericórdia, porque, Karina, se Deus se agradar da igreja, ninguém vai vencer o Bolsonaro. Se Deus se agradar da igreja, pode se levantar quem for, que na hora Deus reverte. E detalhe Então, que a igreja somos nós, né? Não são só os pastores, que tem gente não, que igreja acha somos todos nós. que está em cima do púlpito, né? Somos todos nós. Eu tenho falado para Deus, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Perdoa-me, Senhor, se eu estou sendo carnal, se eu estou agindo de maneira errada, se eu não estou sendo o representante que o Senhor espera que eu seja. Todo dia eu falo assim para Deus. Todo dia eu me humilho na presença de Deus, eu rasgo o meu coração, porque a coisa mais importante, Karina, é Deus se agradar de nós. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Todas as vezes que Saul era confrontado pelo profeta Samuel, ele dava desculpa. Ele dizia, eu fiz isso por causa do povo. Eu não te esperei porque o povo me pressionou. Eu não acabei com os animais do sacrifício dos amalequitas porque eu queria oferecer para o Senhor. Ele sempre tinha uma desculpa. Davi não. Quando o profeta chegou para ele, que ele tinha adulterado com Betseba, né, e ainda mandado Urias para a guerra para morrer porque ela estava grávida, e que o profeta chegou e contou uma história para ele. Falou, olha, Davi, tinha um homem muito rico, que tinha um rebanho muito grande, e tinha um vizinho que tinha uma ovelhinha que era muito especial para ele, que ele cuidava como se fosse da própria casa. Ele foi lá e tomou a ovelhinha e sacrificou para fazer o seu churrasco. Davi falou, quem é esse desgraçado? Estou fazendo uma paráfrase, tá? Não é assim que a Bíblia diz, mas para tornar bem prático para as pessoas entenderem. Quem é esse camarada que eu vou matar ele? Natan falou, é você, Davi. Naquele momento ele caiu de joelho na presença do Senhor e pediu perdão e chorou amargamente. Por isso Deus se agradava dele, porque ele era um homem quebrantado, que se arrependia. Então é hora da igreja de Jesus aqui no Brasil chorar pelos seus pecados e se arrepender. Porque o que está em jogo, Karina, é o destino dos nossos filhos. Quando um presidente assume, ele tem poder para o Congresso, para trazer leis para serem votadas. Ele vai ser um instrumento para trazer toda essa visão globalista que quer erradicar o cristianismo, que quer erradicar a visão da palavra de Deus. Este é o verdadeiro espírito do anticristo. Quando a palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já opera, só aguarda que aquele que o detém seja retirado. Ele está dizendo que o único que está detendo esse espírito ainda é a igreja. É a igreja que detém através da sua oração, através da sua palavra, através da sua luta aguerrida, da sua convicção de que está lutando pelo Senhor. A igreja vai resistir até que chegar a hora de Deus retirar a igreja. Aí ele vai nadar de braçada. Mas enquanto a gente vê aqui, é isso que a gente tem que fazer. Temos que resistir. É importante o senhor falar sobre isso, que também veio um comentário aqui, hoje, no meu Instagram, falando sobre isso, que se realmente isso é um sinal do final dos tempos, que se é a chegada do anticristo, por que nós temos que deter a esquerda? Se seria, né, se ele estaria junto. Porque Jesus disse. Se nós queremos a volta de Jesus, porque esse é o papel nosso da igreja. Não, mas aí que as pessoas não entendem. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é que o inferno vai estar nas portas da igreja, não. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que está avançando, é a igreja que está transformando.
contra tudo e contra todos. O número de cristãos está crescendo no Brasil, de cristãos professos, de gente que adora, de que crê no nome de Jesus, de que crê que Jesus é Senhor do Brasil. Então a igreja tem que continuar avançando. Agora, quando chegar a hora e tocar a trombeta, ele vai nos tirar, mas nós temos que estar aqui ainda resistindo e vencendo. Por quê? Porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, ou seja, a igreja vai resistir o anticristo, ou seja, ele não vai poder se levantar enquanto a igreja não for retirada. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós somos resistência. Nós somos resistência. E o presidente Bolsonaro sabe disso. E eu não estou falando só de evangélico, não. Estou falando de muitos católicos também, que amam a Jesus e que entenderam o que é que está em jogo, estão servindo a Deus com todo o coração, com toda a fé e lutando o bom combate. Sabe uma coisa que é boa nisso tudo, Karina? Que antigamente crente católico ficava um bicudo com o outro, sabe? Hoje nós estamos todos juntos. Exato. Porque a gente entendeu contra o que nós estamos lutando. Eu percebo o povo de Deus mais unido, realmente. Eu acho que teve um ponto muito positivo. Esse momento tem sido muito positivo para a igreja se fortalecer, para os cristãos se unirem mais, não ficarem de, mas você fez isso, você fez aquilo, pararem de ficar com picuinha, de ver onde aquele um falhou, onde o outro falhou, e se fortalecerem no poder de Cristo, de se fortalecerem realmente na fé, naquilo que eles creem, e ao invés de ficar, né, numerando defeitos e falhas no próximo. Mas, pastor, falando em defeitos e falhas, eu quero para algo que tem sido um dos maiores assuntos da possível fraude, né, das urnas eleitorais. Como que a gente pode manter a confiança nesse segundo turno, sendo que há fortes indícios de que houve algum erro, de que pode ter havido fraude com relação a isso? Como a gente pode confiar nessa parte? Olha, sinceramente, Karina, eu não vou entrar por esse lado porque eu não acho que é isso que vai ganhar para um ou para o outro. Sabe quem eu acho que vai ganhar para um ou para o outro? O Senhor. Deus nunca teve problemas. Deus nunca teve empecilhos. Quando Deus se inclinou e falou, vou dar a vitória, pode ter urna, pode ser o que for. Deus, se o Espírito Santo chegar na hora e for uma vitória acachapante, não vai dar para mudar. Entendeu? O Espírito Santo é quem convence as pessoas. A minha oração é para que o Espírito Santo convença, que sopre no coração das pessoas, que elas discernam, sabe, o engano, a mentira que está por detrás disso tudo. Contra o Espírito Santo, Karina, ninguém pode, minha irmã. Pode ter certeza disso. Eu tenho vivido para crer num Deus todo-poderoso. Quando Ele quer fazer, Ele faz sobrenaturalmente. Então, eu não vou entrar nesse negócio porque não é isso que vai ganhar ou perder. O que vai ganhar ou perder é Deus intervir, porque o povo de Deus está orando. Sim. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu queria orando só te com pedir confiança. Quero ver esse povo orando com confiança, orando com perseverança, com força. Né? Eu vejo um povo ainda muito amedrontado, um povo assim que ficou estático depois desse resultado, ficou, e agora? Não, agora gente, não percam a esperança, não. Tem que durar mais, Deus está nos dando uma chance de ir para cima e ganhar essa eleição, e vamos ganhar em nome de Jesus. Amém. Mas eu queria pedir a oportunidade também, que tem tanta gente aqui, no sábado, tá? Dia 8 de outubro, eu estarei às 9 horas da manhã fazendo uma masterclass, na verdade uma aula que eu vou dar no meu canal do YouTube, lá Martini Pozella, às 9 da manhã, sobre os códigos da Bíblia, gente. É uma aula gratuita, mas é tremendo que eu vou trazer ali de palavra, de revelação para vocês. 9 horas da manhã. Mas como que você participa? Você tem que se inscrever lá no meu Instagram, se você olhar lá naquela página onde está o meu nome, tem assim o link da bio debaixo da Masterclass, os códigos da Bíblia. Você vai lá, clica, você vai entrar num grupo de WhatsApp e aí você vai receber o link para participar dessa aula que vai acontecer no dia 8 de outubro, às 9 horas da manhã. Então, no canal do YouTube. Eu queria convidar todo mundo para estar aqui. Vai ser maravilhoso. Falei que é no dia do meu aniversário, dia 8 de outubro. Olha que presentão. Que benção, não sabia. É por isso que vai ter lá aquele evento maravilhoso, né?
Mas nós temos tempo aqui, não tem hora para acabar. Tá, eu Eu estou queria bem que você também. falasse também algo que tem nos motivado, que é a composição da maior parte da bancada, que é uma composição de direita, e que isso é muito importante para que sejam possíveis, né, novas decisões nesse governo que vem adiante, porque a gente sabe que a bancada indo totalmente contra o presidente fica muito difícil de se governar. Esse mandato o presidente teve muita dificuldade, mas agora ele elegeu, só o PL, o partido dele, elegeu 99 deputados. Isso é inédito. Uhum. Se somar todos aqueles que fazem parte, que dão sustentação para ele, ele vai chegar com tudo, vai poder fazer as reformas, vai poder efetivamente levar o Brasil para o rumo que tem que ir. Gente, agora é hora, porque muitos desses candidatos tinham um pouco de timidez de ficar levantando a bandeira do Bolsonaro, né? Muitos deles se elegeram por causa dele, mas que alguns tinham medo de entrar. Agora é a hora de descer do muro. Eu estou contente, porque, por exemplo, Minas Gerais, ele fez o deputado mais votado do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, claramente um bolsonarista, fez o deputado estadual também. Você vê que o Romeu Zema, que sempre foi anti-PT, ganhou bonito e já desceu do muro. Diz que pode ter as divergências com o Bolsonaro, mas está com o Bolsonaro. Na Bahia, gente, na Bahia, agora existe uma nova realidade, porque o ACM Neto ficou em segundo lugar e o candidato que ficou em primeiro lugar é do PT. Uhum. Então, a ACM Neto ele vai ter que assumir o lado do Bolsonaro. Eu creio, e eu quero aqui falar para todos os irmãos que são do Nordeste, você pode fazer a diferença, gente. Nós temos que trabalhar para que esta eleição seja uma vitória tremenda do Bolsonaro e de todos aqueles que creem nos princípios conservadores, nos princípios de liberdade, de pátria, de família e de Deus, sobretudo, né? Como diz o Bolsonaro, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É isso, né? Que é o slogan dele. Pastor, aqui eu estou vendo as perguntas. Aqui teve gente que me perguntou especificamente para mim aqui se eu achava que todos os influencers que são cristãos ou que são bolsonaristas, enfim, se eles deveriam se posicionar. Eu acredito que, é claro que cada um tem a sua forma de se posicionar, alguns querem se posicionar politicamente ou não, mas eu acredito que o nome já fala, né? Influenciador. Se nós estamos buscando influenciar o mundo com as nossas ideias, com as nossas opiniões, esse é um momento muito importante. Então, eu tenho ficado muito feliz de ver algumas pessoas se posicionando que, para mim, não iriam se posicionar. Eu vi o Dave Leonardo, por exemplo, fazendo um vídeo muito bem colocado, né? Dizendo, olha, eu não posso ficar sem me colocar, eu estou aqui em primeiro lugar para falar de Jesus. Eu também. Meu objetivo na mídia social é falar de Cristo. Esse é o meu chamado. Karina, na minha igreja, eu respeito todo mundo. Eu não falo de política. Eu falo dos princípios. Uhum. Mas eu não cito política. Eu não falo voto em A, voto em B. Por quê? Porque eu creio que lá as pessoas foram lá para ouvir a palavra de Deus. Agora, nas mídias sociais, eu falo o que eu creio. Se a pessoa não gosta, ela deixa de me seguir. Se ela gosta, ela começa a me seguir. É o que você falou no início aqui. Eu respeito demais o direito que a pessoa tem de pensar diferente de mim. Mas eu quero que ela também me respeite. Porque é engraçado, né? Você vê alguns atletas se posicionam. Quando se posiciona do lado da esquerda, ninguém reclama. Agora, quando se posiciona do lado do Bolsonaro, aí vai todo mundo, fulano de tal, não vou mais torcer para a seleção enquanto o Neymar tiver. Parabéns para o Neymar. Parabéns que ele teve coragem de assumir, entendeu? Parabéns, porque isso ele não é menino Neymar, não. Ele já é um homem que assumiu a sua posição e entendeu a sua influência e sabe que não é a hora de ficar em cima do muro. Porque do outro lado está todo mundo falando. Artistas, jornalistas, eles não têm nem vergonha de assumir lado. Agora,
eu acho que agora cada um faz o que pensa. Eu penso que o destino da nação é muito importante. E nós estamos falando não só do Bolsonaro ou do Lula, estamos falando de toda a equipe que vem depois, dos ministros, Sim. dos secretários, das pessoas que vão ocupar, por exemplo, a pasta da saúde, a pasta da educação, o que vai governar, os propositores das leis, das diretrizes orçamentárias, para onde vai o dinheiro que o Brasil tem, o BNDES, se vai ser para investir no Brasil ou se vai ser para financiar outras ditaduras aqui na América do Sul. Então, é isso que está em jogo. Então, eu penso que todos deveriam se posicionar. E reforçando que nós estamos aqui defendendo os valores que um candidato defende, e não um homem. Né? Porque tem uma pessoa falando, vocês, de novo, usando o nome de Deus em vão para defender um homem cheio de defeitos. Homem cheio de defeitos somos todos nós, minha querida. Todos nós. E o Bolsonaro vai passar. O Bolsonaro vai passar, mas se ele tiver no poder, certamente o que suceder vai ser alguém na mesma linha. Ou terá uma grande chance de ter alguém com os mesmos valores. Agora, se o outro entrar, é aquilo que aconteceu antes. Vai vir uma série de outros presidentes e governadores e deputados e senadores que vão avacalhar, né, com os princípios que nós acreditamos. Eu vou pegar algumas perguntas aqui interessantes. Olha, pastor, mesmo com jejum e oração, o mal pode vencer? O mal só pode vencer se a igreja não interceder e não buscar. Porque é uma promessa, de 2 Crônicas 7:14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Quem tem a resposta para isso é o povo de Deus. Se posicionar da maneira correta que agrade a Deus, porque ninguém pode vencer o Senhor. Pastor, vamos ver as últimas perguntas aqui. Eu não sei se eu deixei de perguntar algo importante, algo que seja realmente significativo nesse momento, que o senhor gostaria de falar. Eu creio que... É que esse é um momento em que eu não vejo em nenhum momento a Bíblia nos ensinando a sermos omissos, a sermos negligentes. Então, quando dizem que o cristão não deve se posicionar, falar de política, eu quero desafiar alguém aqui a mostrar na Bíblia em que local realmente Deus dá essa orientação, a sermos omissos, a sermos negligentes, a não termos opiniões, a ficarmos calados com relação aos governantes, com relação ao reinado, que era o regime da época. Então, em que momento da Bíblia está falando isso? Em que momento Cristo fala, não se omita, seja... Não, muito pelo contrário. Olha, Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele esteve diante de grandes autoridades. Não é isso? E apontou diante o defeito Herodes. dos outros também. O João Batista também confrontou Herodes, que era um político. Jesus confrontou Pilatos. Jesus foi profeta, ele foi sacerdote, intercede a Deus por nós. Então a igreja tem que interceder pelo Brasil e pelas pessoas. A igreja tem que ser profeta, tem que ter uma atitude profética, falar a verdade e falar da parte de Deus para os homens. E Jesus é rei. Rei fala de reino. E Jesus um dia vai governar sobre a terra. Então, ele diz que nós deveríamos ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho do reino entre todas as nações. O reino, vem o teu reino para a terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. A Bíblia fala claramente que quando nós invocamos Deus para que intervenha no mundo físico, o mundo é melhor, tem mais paz. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E saiba de uma coisa, Karina, um dia Jesus virá. E quando ele vier, ele vai governar sobre todas as nações. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
Olha, domingo eu vou pregar uma palavra extraordinária que Deus me deu essa madrugada, que eu vou dizer para vocês, vai passar no meu canal do YouTube, mas vá presencialmente, quem estiver em São Paulo, porque vai abalar as estruturas do inferno. Vai ser tremendo. E eu vou falar como esse Rei dos Reis é o Senhor quem comanda os céus e a terra. E se ele se agradar de nós, não tem para ninguém. Aleluia, aleluia. Permaneçam confiantes, pessoal. Permaneçam em oração, permaneçam intercedendo por aqueles que ainda não têm a mesma visão espiritual. Vamos continuar, né, clamando por esse povo, clamando por essa nação. Eu gostaria que a gente terminasse com uma oração poderosa, pastor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora declarar, Senhor, a nossa pequenez diante da tua grandeza. Amém. Nós somos finitos, mas tu és eterno, Senhor. Nós pertencemos à dimensão temporal, mas o Senhor conhece todas as coisas. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de ti e reconhecemos, ó Deus, que precisamos, Senhor, da tua graça e da tua misericórdia. Se o Senhor não intervier, ó Deus, a nossa força não será capaz de vencer o inimigo. Mas, Pai, se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor, ó Deus, inclinar os seus ouvidos, se o Senhor puser a tua mão sobre a nação brasileira, nós continuaremos a ter, ó Deus, liberdade para pregar o teu nome nos 4 cantos da terra. Senhor, nós queremos declarar o nosso amor, ó Deus, o nosso amor por todos os brasileiros, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que têm preconceito para conosco. Nós declaramos o nosso amor a eles, Senhor. Mas nós te pedimos, Espírito Santo, tira a venda dos olhos, abre os ouvidos, Espírito sopra, Senhor, e fala com o teu povo, fala com o povo brasileiro sofrido, Senhor, muitas vezes acreditando em pessoas que possam ser a resposta dos seus anseios. Senhor, a nossa fé não está no homem, não está no presidente Bolsonaro, a nossa fé está no Deus Todo-Poderoso, esse Deus que o colocou aí e que, Senhor, nós te pedimos que ele possa permanecer para que nós continuemos a ter a liberdade, Senhor, para pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Senhor, dá entendimento para todos os brasileiros, Senhor, dá unidade, Senhor, para aqueles que te amam, Senhor, sobretudo, Pai, aqueles que já são teus, tira as vendas dos olhos e tira, Senhor, o comichão nos ouvidos, para que eles ouçam a voz do teu Espírito, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, apresentamos a nação brasileira diante do Senhor. Tu és o Senhor do Brasil, Pai. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Que nós possamos repetir essa oração, repetir esse clamor todos os dias até o dia da eleição e todos os dias de nossas vidas, que é isso que nós desejamos, é justiça, é que a verdade seja dita, que o Senhor seja reconhecido, que o Senhor seja respeitado e que nós, como cristãos, que nós sejamos respeitados pela nossa fé, que nós sejamos respeitados com amor, assim como Cristo nos ama, assim como Cristo ama a todos e deseja que todos nós o reconheçamos e reconheçamos os seus caminhos. Tenho certeza que Ele vai fazer o melhor por nós, se nós o reconhecermos, se nós clamarmos, se nós andarmos em santidade. Então é muito importante a mensagem que o pastor nos passou, para que antes de qualquer oração, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente reconheça que somos falhos, antes de apontarmos que aquele tem defeito, que o outro fala errado, ou que o outro fez tal coisa, que a gente olhe para nós mesmos, que a gente perceba que nós não somos perfeitos e jamais seremos, mas Amém. Que nem por isso devemos Karina, nos aquietar, né, pastor? Posso falar uma última coisa que me veio ao coração agora? Onde existe liberdade, Deus está. Porque o Espírito de Deus é um espírito de liberdade. Deus dá a liberdade para o homem escolher crer nele ou não. Sim. Mas onde a esquerda entra,
a primeira coisa que vai embora é a liberdade. Em todas as nações comunistas, as pessoas perderam a liberdade de crer diferente do partido. E onde as pessoas perdem a liberdade, perdem a felicidade, onde não há mais liberdade, e onde as pessoas são todas consideradas iguais por imposição, vem a miséria e a pobreza. Nós olhamos para as nações ao redor do nosso Brasil, nações que não têm mais liberdade, em que entrou a esquerda em nome de tornar todos iguais, eles se tornaram iguais na miséria. Hoje, a Venezuela já é mais pobre do que o Haiti. Já é a pior economia do mundo. Uma nação que era pujante, a maior produtora de petróleo do mundo. Em 14 anos, que o Hugo Chávez entrou em 99, até quando morreu em 2013, ele tinha destruído uma economia pujante. E veio depois o Maduro, e ele só não permaneceu todo o tempo por causa disso. E veio o Maduro em seguida, e está destruindo ainda mais. Você olha para o redor, Nicarágua, Argentina, todas as nações que caminham para a esquerda caminham para a miséria. Então, que Deus livre o Brasil disso. Que o nosso povo tenha consciência que ainda temos liberdade para fazer uma escolha através do voto. Amém. Então, essa é a palavra. Eu quero mandar um beijo para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever lá na minha live, tá? Dia 8 de outubro, mas se inscrevam agora. Saindo daqui, vão lá para o meu Instagram e já se inscrevam, porque vão receber no WhatsApp o link para participar. Um beijo grande para você, Karina. Foi maravilhoso. Muito obrigado pelo convite. Agradecer demais. Quero convidar a todos também para seguir o canal do Lamartine Pozella no YouTube, que é um canal onde vocês vão ter conteúdos que vão edificar demais a vida de vocês, vão fortalecer, vão dar sabedoria, vão dar conhecimento. Tenho certeza que ele é um homem muito, muito fiel a Deus, muito dedicado em tudo que faz, não é de hoje. Então, é por isso que ele é tão respeitado e eu tenho um orgulho e uma confiança enorme de estar aqui compartilhando também com quem me segue, de ter sido batizada, né, por ele e ter recebido um direcionamento tão preciso e tão importante e que tem mudado a minha vida dia após dia. Então, muito obrigada, gratidão, pastor, gratidão mesmo. E quero convidar a todos também para compartilharem desse conteúdo que já... E os que são meus seguidores, que ainda não se inscreveram no canal da Karina, vão lá, gente. A Karina está fazendo uma obra linda e os vídeos dela são sempre doces, sempre muito profundos. O seu canal está lindo demais, né? Muito então, obrigada. Vocês que são meus seguidores e ainda não se inscreveram no canal dela, vão lá, Karina Bach, né? Isso. E tem o Positivamente também, que é outro canal que ela tem sido a hostess, também tem sido uma grande bênção. Isso, Positivamente Podcast. Espero todos vocês, todos os dias no meu canal, no canal do Positivamente, Lamartine, no canal Lamartine Pozella. Então, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo interesse em nos ouvir, pelo interesse no conhecer da verdade, a palavra de Deus, que essa live possa ter abençoado a vida de vocês, aberto os olhos, e que vocês possam compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Vamos abalar o Brasil, gente. Vamos, gente. Vamos compartilhar, abrir os olhos daqueles que ainda não enxergam, de mostrar a importância desse momento, não só para o povo cristão, mas para toda a nação brasileira que será muito abençoada, de acordo com as suas próprias escolhas. Então, seguimos confiantes, seguimos com fé. Não temam, não esmoreçam. Continuem clamando pela nação, pelas próprias vidas, pela transformação da própria vida, que nós dia a dia somos transformados quando buscamos ao Senhor, transformados positivamente, de acordo com o nosso propósito, de acordo com tudo que Ele tem para nos oferecer, por tudo aquilo que nós fomos criados. Então, não se engane. Se você está triste, se você está com depressão, se você ainda se sente sem saída, Cristo está aí para te transformar. Ele é poderoso e Ele transforma. Amém.
Então não deixe que o diabo te engane, que te faça esmorecer, se entristecer. Levante a cabeça, se ajoelhe para Cristo, mas levante a cabeça para enfrentar o mundo. Você está com o melhor, você está com o Salvador, você está com aquele que te criou. Você acha que ele não vai cuidar bem de você? Então, não deixe que o mal coloque você em desânimo, te entristeça. Em nome de Glória a Jesus. Deus, glória a Deus. Gente, Karina, obrigado pelo convite, adorei, viu? Eu que agradeço. E até a próxima. Já já estamos de volta, né, pastor? Quando o pessoal menos Amém. esperar, estamos aqui. Esse mês é mês de trabalhar muito. Muito, muito. Vamos lá. E dia 8, Beijo, ó, viu? dia 8, lembre-se, além do meu aniversário, passem por aqui me dar os parabéns. Lamartine com códigos secretos da Bíblia, é esse o nome? Não, é os códigos da Bíblia. Códigos da Bíblia. Então, Vai tem ser que, tem que se inscrever no Instagram aqui, no link da bio. Você vai entrar num grupo de WhatsApp e lá você vai receber o link para participar da live no canal do YouTube Lamartine Pozella. É de graça, viu, gente? Totalmente de graça. isso aí. Um beijo, Beijo para todos. Tchau, Karina. tchau, fiquem com Deus.